mistura de cafuso. Aí eu vou dizer, mas eu não quero ter o branco. Então eu vou brigar com o branco, mas o branco está em mim. Eu não posso esquartejar um sistema, porque ele é formado de um todo, sistema solar. O que é isso? Porque tem isso, está virando o quê? Conectado com o outro. Mas se eu não quiser ficar aqui, eu vou me arrebentar todo. Larga um planeta aí voando, e já existe mesmo. E às vezes traz perigo para a gente. Nós, por exemplo, temos o nosso xerife, que é Júpiter, que é grande, então vem para cair em cima da gente e Júpiter abraça. Aí às vezes rebenta, mas às vezes passa também. Olha a coisa aí, ler, está aí na cara da gente, já está pronto, porque o difícil já está pronto, que a natureza já fez. Maravilha, Ivo. Vamos chamar aqui a nossa querida amiga Nádia, que faz hora que está com a mão levantada aí. Alô, Nádia? Oi, momentinho. Só um momentinho. Estou chegando. Tem uma pessoa inscrita ainda, Antônio Pereira de Souza. A minha rapidinha. Ivo, defina humano e humanoide. Exatamente, Nádia. O humano, a natureza já está pronta. E como as suas regras estão dentro da gente, eu não posso tirá-las. O social é o que a gente, quando sai da barriga da mãe, vai aprender. Ora, se nós estamos no Brasil, e o que é o Brasil? É uma fatia do planeta, que é o nosso limite do Brasil. Aí o Paraguai é uma fatia do planeta, ele vai conectando e se unindo a gente e tudo. O que isso quer dizer? Se eu pego o Brasil, esse conteúdo social que vem para a nossa cabeça, que a gente vai aprender, depois sai da barriga da nossa mãe, e vai pegar aí outros conteúdos que existem. Vamos pegar o do México, da Venezuela, vamos pegar dos Estados Unidos, vamos pegar da Suíça, vamos pegar de outros lugares. E nós vamos lá para ler as pessoas, o conteúdo que está naquelas pessoas, eles são diferentes. Agora, se nós pegássemos a pessoa saindo da barriga da mãe dele e vamos levar para um imaginário planeta em que desenvolveu seguido essas regras da natureza, nós vamos ver que vai ser outro. E se levar o cérebro para lá, ele vai aprender, porque ele aprende qualquer coisa, que ele vai responder. Então, esse conteúdo é que ele está estragado. E isso quer dizer o quê? Ora, se eu sou programado para me desenvolver como humano, não posso alterar essas regras, que elas levaram mais de 14 bilhões de anos para ser produzida e vir aqui fabricar o ser humano. O que vai acontecer? Eu estou agindo de acordo com aquele conteúdo e ainda tem as sequelas, porque o ser humano é alto risco para a gente estar aqui. É imaginável como é que nós estamos aqui e como é que nós não rebentamos o cérebro, porque ele é sensível. Você vê que uma parte trabalha a visão, outro trabalha para escutar, outro trabalha para o olfato, o outro para sentir as coisas que estão acontecendo. Agora, isso, em todos os momentos, poderá sofrer uma lesão. Com essa situação que nós estamos vivendo, e de muita coisa tóxica, até de comunicação, de manobra, de manipulação, vai produzir um ser que não é, ele é híbrido, ele não é humano na sua essência, na sua totalidade, ele é uma outra coisa. E que a gente já separa que ele pode ser até um bom humanoide ou um mau humanoide. Mas a gente tem chance de retornar a se desenvolver como humano? Tem. É fácil? Claro que não é, porque vai depender da gente ter uma atitude de mudar, senão ele não muda também. E agora, se ele não muda para frente, ele vai se apegar para trás, ele vai fazer discurso que ele está assim porque para trás aconteceu isso. Às vezes ele está sequelado, está doente mesmo. Ele sai na rua, é capaz de comer coisa de um lixão ou de uma vasilha de lixo, andar pela estrada
fazendo discurso, sem saber, às vezes, para onde ele vai. Então, esse está sequelado. E, às vezes, está sequelado de ambiente tóxico, de substâncias tóxicas também, ou, às vezes, um acidente cerebral. Esse estudo do Miguel Nicoleles, inclusive do Instituto aí, ele é gigantesco. Eu fiquei muito assim, triste, porque ele já era para ser prêmio Nobel, né? Porque ele se radicalizou muito, e aí começou a sofrer essas incompreensões e tudo, em que, infelizmente, a gente está perdendo esses grandes estudiosos e pessoa que consegue, você vê que ele lê aquelas particularidades que está dentro do cérebro, que está nas células, que está no neurônio, que está na resposta, que está aquilo. Mas quando a gente faz uma leitura assim, melhor e paciente, não precisa nem se ir atrás de muita coisa, não. É ler o negócio que está dentro da gente, como é que isso foi fabricado e como é que aconteceu aqui fora. Aqui fora é que está a grande confusão. Mas está por quê? Porque nós somos contaminados por esse suco. Você vê, por exemplo, esses aquíferos que a gente diz, aqui, subterrâneo. O país tem água para ficar não sei quantos mil anos. Só com essa água que tem subterrânea. É como se você vai no lixão, a gente que às vezes vai lá para ver como é que estão as coisas, esse chorume que a gente diz, que é um conteúdo. E, às vezes, o perigo é que, às vezes, erramos não é por más intenções. Erramos por boas intenções. É como se fosse uma bússola que aponta que eu tenho que ir no rumo tal. Aí eu vou, mas só que eu não vou chegar em lugar nenhum. Não tem saída para nós. Ou seguimos verdades e nós vamos, então, ter essa confirmação na vida, que já está pronta, eu não posso alterar, regras da vida. Ora, se eu pegar isso e trouxer para o social, pronto. Como a gente fala, isso que a irmã perguntou. Como é que eu vou dizer que está sadia ou não está sadia? Eu pego a útero da mãe, faz o quê? Acolhe, cuida e capacita. É isso. Então, se ela faz isso, eu vou seguir isso nos ambientes. Mas qual é o ambiente que normalmente segue isso? Praticamente muito difícil. Doutor Ivo, tem uma pergunta aqui do Antônio Pereira. Ela pode, se ela quiser, ela pode fazer uso aí da palavra, para acrescentar, Antônio, como facilitar a comunicação com adolescentes? É muito difícil isso. Hoje eu falo com meus pacientes. Eu sempre trabalhei muito com criança, com adolescente. O adolescente de hoje, eu leio para ele os aparelhos, eu leio o ambiente. Senhora, você está no ambiente. Não tem saída para você. Agora, vamos ler as companhias suas no ambiente. Aí eu leio para ela. Os aparelhos, vamos ler. Quem são os aparelhos? São muito bons. Espetacular aparelho. Celular, computador e tudo. Aí qual é a leitura deles? A leitura é essa mesmo, nossos escravos. Então, eu vou ter que mandar nos aparelhos. Eu não posso dar procuração minha para alguém me guiar, me mandar, a não ser que eu esteja realmente com a demência, com Alzheimer ou outras demências. Mas eu tenho que mandar neles, porque se ele passa a mandar em mim, eu já sou dependente deles, eu não posso ser dependente deles. Eu tenho que usá-lo, porque a função deles foram feitos para quê? O aparelho, aliás, a gente lendo mesmo, assim, ao pé da letra, a natureza, ela veio mesmo para fazer uma festa, um chá de bebê para nós. Então, se você fica o dia todo num aparelho e papapá, é uma droga, você está dependente dele. E que você não fica também, você tem que estar olhando, e eu estou aqui para ler com você, para onde você está indo. Está indo para onde? Para você ter uma independência, ter um trabalho, ou ter uma família, ou às vezes viver sozinha. Agora, o ser humano, qual é o custo dele? O preço dele? Alto. E você vai tirar isso de onde? Só de um ambiente do trabalho. Não tem trabalho?
Vai viver de quê? Vai comer o quê? A natureza, o segredo mesmo no final dessa leitura é que nós somos produtores da chamada energia viva. E vamos precisar de quê? Dos ingredientes que são produzidos aqui na Terra. Tudo que a gente tem veio de onde? Está aqui mesmo, na Terra. Então, essas novas leituras com adolescentes, que é muito difícil trabalhar com eles, mas a gente tem que começar a fazer essas leituras, porque desenvolveu algumas sequelas que a gente diz que é desvio de atenção. Às vezes você está aqui, ali, mas está pensando em outro lugar e é um problema na escola. Ou às vezes você ainda tem a hiperatividade, você não para, vai para lá e vai para cá, e que você tem muita preocupação porque, seguindo a leitura do Manual da Vida, em que você vai encerrar o seu contrato, você tem um contrato com a vida, ou até o limite 85, ou até 100, e depois passa um pouquinho, às vezes, e às vezes não chega, você tem que estar lendo o que é verdadeiro. Você não pode mais trabalhar um ser humano sem ele ler, sem ler para ele o que ele é. Não, minha mãe dá tudo, eu faço tudo, eu saio com meus colegas, faço um monte de coisa. Mas para onde a vida está levando você? Para frente. E para frente você vai ter o quê? A sua emancipação. Você ou vai ter um trabalho, vai ter sua residência, ou vai ter alguém. E é o quê? Isso é competitivo. O ser humano não tem saída, é muito caro. E eu não posso parar com as regras que a vida estabeleceu dentro de mim. Ou eu sigo ou estou ferrado mesmo. Aí o que vai acontecer com o adolescente? Às vezes é muito difícil ir catar esses armários, que às vezes carregam um armário, carregam um segredo, carregam as gavetas e que esconde, que não fala para a mãe, que não fala para ninguém. E às vezes essas convivências, às vezes, do adolescente totalmente contaminadas, e que, às vezes, ele leva muita burdoada, e tem gente que depois consegue até se recuperar sozinho. Mas cada dia está pior, às vezes ele não consegue. E o que ele vai fazer? Ele vai se escorar em alguma coisa. E essa alguma coisa, às vezes, é coisa que traz o chamado prazer não saudável. Tem 2 tipos de prazeres, além do saudável. São 3, né? Que é o prazer que a gente diz não saudável, lícito, e o prazer não saudável e ilícito, porque ninguém viu falar até hoje que um ser humano é dependente de beber xixi. O cara que bebe xixi é barato. Agora, os outros prazeres não saudáveis, como bebida, tabaco e outros que são piores, é muito caro. Ora, como é que eu vou? E substância que parece ter um demônio que agarra você. É tão incrível a força das substâncias em que você se torna dependente, que é uma coisa que chamava a atenção essas leituras. Por exemplo, a pessoa dependente de alcoolismo, tem a doença do alcoolismo, é uma doença mesmo, a dependência. Aí ele vai passando no lugar, mas aí eu vou lá beber uma coisa. A coisa não vem agarrá-lo, está empurrado pela goela dele, por exemplo, o álcool. Não, é ele que vai lá pegar a coisa que ele sabe que é um demônio que vai arrebentar ele, mas é tão forte, em que é ele que vai atrás. É diferente de um adoecimento social, de que ali tem um tiroteio e tudo, você sabe, você se esconde, fica por ali, aguardando, se protege. Mas no caso da dependência, você vai atrás dela, que ela é tão forte. E um dos prazeres fortes que existe, da prazer saudável, por exemplo, é o sexo, que é por isso que nós estamos aqui, todos nós, uma força que existe. E, segundo algumas histórias, algumas substâncias, elas são prazerosas, porque você não se vicia a coisa que não é prazerosa. Então, dá prazer, e o prazer é muito forte dentro de você.
Esse é uma das leituras que a gente não fazia. Você vê que a medicina não avançou no tratamento do álcool. O álcool, por exemplo, é bíblico. Já se diz que lá em Noé, no dilúvio, Noé, que era agricultor, trabalhava com vinhos e a uva, e que tomou ele ficou numa tenda depois do dilúvio, tomou muito suco de vinho, de uva, e acabou ficando de porre e saiu nu em volta da tenda. Olha que coisa, já é lá do Velho Testamento. Já em Jesus mesmo, o primeiro milagre, se acha, de Jesus, foi transformar água em vinho. Então, você vê esses tipos de substância bem hoje produzida e de tudo quanto é jeito, elas são altamente perigosas. E quando elas estão na moda, aí elas são santinhas. Mas ninguém sabe a quantidade de substâncias que tem nelas. A gente sabe algumas. O tabaco, por exemplo, é uma que a gente sabe mais. 4.720 substâncias. Numa fumaça de tabaco, essa aqui é antiga, já deve estar mais de 6.000. E não tem uma que preste. Se botar na fila, cada uma é mais endemoniada do que a outra. Eu lembro que lá no Acre, no Seringal, onde eu morava com minha mãe, as pessoas tinham um negócio de rapé, botava assim no nariz e ficava espirrando. Ou, às vezes, era rolo, de rolo. Às vezes, mascava assim, mascava o fumo. Então, coisas assim que as pessoas foram direcionadas, levadas, um tipo assim, como se fosse uma muleta, um apoio ao abandono. Então, o social hoje, o grande segredo está na família, fortalecer a família. Porque esse ambiente ainda pode segurar. E se eu adoecer o ambiente familiar, eu desmorono. É como se você desestabilizasse. Essas chamadas terapias sistêmica e estrutural, elas são altamente importantes, que elas vão mostrar isso. São um sistema. Às vezes, não é a pessoa da família que está doente, às vezes é a família que está doente. E a família só erra quando ela está doente. Se ela erra com boas intenções. E tem os erros com más intenções também. Então, hoje, a leitura rápida do profissional de saúde mental tem que ser você, às vezes, levar tempo. E o que acontece hoje com o público? Você não tem essa compreensão e o ambiente já está doente, está sinistro. Você só vai no hospital, no posto de saúde, porque você não tem outro jeito. E vai pedindo a Deus para sair fora. Porque é sinal que o ambiente está doente. Se tivesse bom, ele estava lá sorrindo, cantando, dançando. E, doutor, a Antônia faz uma outra pergunta aqui na sequência. Qual seria o tratamento ideal para TDAH? Exatamente. Esse desvio de atenção com hiperatividade. Você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque você vai precisar de ter atenção, o foco, como a gente falou dos índios, com a contemplação ficar no sol. Já o yoga, por exemplo, ele já faz como se fosse uma contemplação em você, a meditação. Então, o cérebro, ele vai valorizar o que chama a sua atenção. Por isso que ele tem um filme na cabeça. A gente tem um filme na cabeça, mas muita picuinha, se perguntar, por exemplo, a irmã Antônia, perguntar a filha dela, adolescente, tem muita coisa lá em criança que ela não lembra, mas tem coisa que ela não esquece, ou que foram boas ou que foram negativas, são chamados traumas. Então, o cérebro é esperto. Aquilo que você não foca nela, não chama atenção, até existe palavreado assim, solto, né, social. Aí diz, mas quem não é visto não é lembrado. Tem verdade nisso mesmo. Então, o que no TDAH você pode corrigir isso? Pode. Às vezes você precisa de alguns remédios. E alguns remédios que entram na moda. Por exemplo, tem um remédio que ele é antigo, agora mudaram, inclusive, a receita dele. A primeira vez você tem que ir lá no Rio, por exemplo, aqui no estado, para você ter o registro, uma receita amarela. Aí todo mundo diz
Mas eu tomei aquilo e ficou legal. Aí passou a ficar legal mesmo. Tem algum país, tem muitos países que ela é proibida, mas tem algumas pessoas que têm resultado mesmo. Porque nós somos químicos. E tudo está dentro da cabeça acontecendo. E, às vezes, há uma deficiência de algumas substâncias. Por exemplo, na gravidez, a mulher fica mais alerta, ela fica mais defensiva do filho. Isso é o quê? Um hormônio, uma química. Então, nós ainda somos muito complexos nessa leitura química da gente. Então, o TDAH, a gente faz muito essa leitura de presencial, dele começar a ter consciência dele da vida e para onde ele está indo e como ele vai ser competitivo num ambiente de trabalho que é altamente competitivo, e que a falta de atenção, de lambança e de tudo, ele vai entrar no ambiente de trabalho, ele já vai entrar em desvantagem e 4 prejuízos. Vai entrar em desvantagem social. Ele não presta atenção, ele não tem iniciativa, ele não para, ele não se controla, porque você tem que ter controle, disciplina e um negócio chamado assertivo, jogo de cintura. E tem que estar controlado por quê? Você está num ambiente onde você vai encontrar outras pessoas objetos. Um mal educado tropeça você quer dar um soco na cara. Então, tu vai dar soco na cara toda hora. Então, você tem que ter controle. Você tem que ter disciplina, porque você tem que chegar às 7 horas no trabalho, 9 horas vai chegar meio-dia. Então, aí vai perder o trabalho. E vai conseguir aonde? Outro, ainda mais em épocas difíceis que nós estamos vivendo. E que tem tanta coisa, quando você lê você agora e vai ficar olhando para trás. Nós aqui, por exemplo, a gente fala muito com Nádia, né? Em 1554, quando começou a Confederação dos Tamoios, aqui onde nós estamos sentados, existia uma pandemia de varíola, uma epidemia. Ora, os que morreram, que foram degolados, e o que sobrar de velho, criança e mulher, morreram todos. Eu te falei que a história diz que um conseguiu chegar no Maranhão. O resto morreu todo de epidemia. Olha as coincidências. É isso que o Julimar falou, o vírus. Eu acho que ele é o primeiro habitante por aqui, do planeta. Ele é invisível. Agora é igual as coisas vão acontecendo, o universo é engraçado. Agora mesmo, há pouco tempo, né, a Einstein tinha problema, um grande cientista inglês agora constatou isso também, o Einstein morreu querendo entender isso, que essas ondas magnéticas e a energia escura, a massa escura, existe isso, existe, mas não tem aparelho para documentar esse negócio. Todos nós falando aqui, um bando de chuva de um negocinho pequenininho chamado neutrino passa pela nossa cabeça, nem mexe com a gente. Pô, o universo é um negócio gigantesco. A cada momento a gente vai entendendo melhor o ser humano. Interessante. Antônio, faça uso do microfone, aí você complementa a sua pergunta aí, por favor. Alô, Antônia? Oi. Vamos lá. Ô, doutor Ivo, parabéns pela palestra que está nos ajudando a nos conhecer melhor, né? E, assim, parabéns também pela sensibilidade de perceber tudo isso nas pessoas, pelo trabalho raro e acolhedor, pelo que eu pude perceber, e também pelo investimento. Eu não sei, como eu não sou da área de saúde, não sei, mas pelo pouco que eu observo, muitos médicos, eles se preocupam em trabalhar, se manter, mas não tem assim, essa preocupação com grandes investimentos, como eu vi aí a OCA, e um tratamento totalmente diferenciado, né? Então, as minhas perguntas foram em relação à comunicação com o adolescente, é que adolescente passa assim, uma impressão para a gente que ele sabe de tudo. E, na verdade, a gente sabe que isso não existe, que nem o adulto sabe tudo, ninguém sabe tudo, né?
Aí outra coisa que pega uma mania de dizer assim, a coisa é diferente, eu não sei, poderia ter uma outra palavra para descrever, mas assim, normal, né? E em relação a TDAH, que eu acho que complicada e nova, a questão da atenção, e se essas pessoas precisam realmente de um tratamento o tempo todo, que eu conheci um caso, e a pessoa começou a tomando um remédio, e parece que não adiantou muito. Era um remédio que comprava com a receita, mas eu não sei o que era, não perguntei. E também esqueci o nome. Mas era para tomar antes de ir para a escola, por exemplo. Acho que a pessoa era adolescente. E depois foi passada para um psiquiatra para passar uma espécie de vitamina para não ficar dependente daquele remédio, né? Aí o psiquiatra passou uns remédios, a pessoa tomava, mas depois, por ela mesma, resolveu parar de tomar, disse que não ia ficar a vida toda tomando remédio, e parou. Ainda foi a psicóloga, um outro tipo de profissional que conversava também, mas remédio parou mesmo. E aí a mãe, o pai dela disse que dele lá, que é um rapaz, que estava dando conta das coisas, que achava que não precisava de remédio. Aí pela escola ficou assim, tinha hora que dava certo, tinha hora que não dava certo. E ele me procurava porque eu era professora, né? Eu não sabia direito o que orientar, porque às vezes até um aluno que é dito normal, tem horas que dá tudo certo, mas tem horas que não dá, né? Era isso, se eles precisam realmente ficar fazendo esse tratamento pro resto da vida, ou se tem algum tempo que eles ficam curados. E a pessoa lá, o rapaz, ele não tem, deixa eu ver se eu lembro aqui o que falaram, ele não tem que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade, não tem hiperatividade, era só o déficit de atenção. Diz que durante as aulas, por exemplo, ficava pensando longe, olhando para o, sabe lá Deus para onde. Aí era isso, nunca teve aquele tipo de problema de chamar os pais lá, olha, quebrou isso, bateu no fulano, não. Pelo contrário, disse que era meio retraído. Aí hoje, pelo que eu já falei recentemente com o pai dele, ele não está tomando nada. Aí o que eu falei, horas dá conta da escola, horas não dá. E aí fica assim, complicado. Ou não complicado, né? Ou os pais que complicam, não sei. Aí acharam também que a pessoa tinha ficado era boa. Aí eu disse que eu não tinha autoridade para dizer que a pessoa estava boa. Então, um menino desse, às vezes, na sala de aula, ele é confundido com preguiça, né? Preguiçoso. Mas, às vezes, também ele é bem melhor do que até um que nunca apareceu esse problema ou nunca foi descoberto. Aí fica a incógnita, né? Aí a pergunta é se eles se curam, se tem que tomar remédio o tempo todo mesmo. Olha, irmã Antônia, o legal desses trabalhos também, além de alguns remédios que a gente usa, em pouco tempo, quanto remédio a gente diz que ele é tipo aquela varinha mágica de Moisés. Ele não ficava batendo toda hora, só batia quando precisava. E o que se deve fazer nesses casos também é você criar um foco que seja atraente para eles. E o que isso pode ser? O contato, por exemplo, com a natureza, com terra, com bicho, com planta, e na parte de aprendizado, artes, música, esporte, teatro, dança, essas coisas. Muito tocar, porque desperta um ambiente em que ele é prazeroso. E isso vai fazer o quê?
vai levar ele a ter foco. Porque se ele não tem muito foco, o cérebro não registra aquilo como prioritário, como necessário. Você vê o que você vai vendo, escutando uma música, uma coisa que você gosta, então aquilo você grava mais rápido, você tem foco naquilo. Então, o adolescente, eu acho que está faltando mesmo, é tornar o ambiente escolar prazeroso, bonito, e que não seja sinistro. A culpa não é nem da escola. É por isso que tem que fazer uma conexão da escola ao corpo social. No caso que nós vivemos no município, quantas secretarias tem no município? Vamos dizer, 10. Então, vamos conectar essas 10 e jogaram todo esse processo lá no final, em cima da escola, foi despejado. E a escola tem um ambiente em que o aluno vai lá, às vezes, não tem nenhuma atração, ele está doente, ele não tem também esse acolher, cuidar e capacitar para ninguém, nem para o funcionário, nem para o professor, e nem para o profissional da saúde. E que isso é o grande adoecimento também. Se você tem na escola a dança e música e alguma atividade que você vai despertando um aprendizado, você vai chamando a atenção. Às vezes, você nem precisa de remédio. A psicóloga, a psicopedagoga também é muito importante, porque tudo que vem a somar, a trazer resultado, é ótimo.